Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reid, capítulo 3, exercício número 27. Vamos ao enunciado. Seja D igual a 5R² AR milicoulomb por metro quadrado para R menor ou igual a 0,08 metros e D igual a 0,205 AR dividido por R² microcoulomb por metro quadrado para R maior ou igual a 0,08 metros. Letra A. Calcule ρV para R igual a 0,06 metros. Letra B. Calcule ρV para R igual a 0,1 metros. Letra C. Que densidade superficial de carga poderia ser posicionada em R igual a 0,08 metros para fazer com que D igual a 0 para R maior que 0,08 metros? Bom, primeira coisa que temos que prestar atenção que existe um erro na declaração do problema. Por quê? Porque para a condição aí de R igual a 0,8 metros, temos duas condições aí da densidade de fluxo, né? Porque ele nos dá a condição de menor igual e nos dá a condição de maior igual. Então, existe esse erro aí na declaração do problema, mas ele não vai influenciar no que ele está nos pedindo para calcular. Mas fica aí registrado essa inconsistência que foi dada aí na descrição do problema. Bom, agora avaliando aí o que a gente quer calcular, para a letra A, tanto para a letra B, a gente quer achar aí a densidade volumétrica e nos foi dado aí o vetor densidade de fluxo. Então, para os dois casos, né, a gente pode utilizar aí a primeira equação de Maxwell para resolver tanto a letra A quanto a letra B, que nos diz que a densidade volumétrica é igual ao divergente da densidade de fluxo. Para achar aí o divergente, a gente tem que ver em quais tipos de coordenadas está a densidade de fluxo. Nesse caso, está em coordenadas esféricas. Então, a gente pode dizer que a densidade volumétrica vai ser igual. Quem é o divergente aí para coordenadas esféricas? É dado por 1 sobre R², derivada parcial em relação a R de R² vezes a componente dr, aí, do vetor densidade de fluxo, mais 1 sobre R seno de θ, vezes a derivada parcial em relação a θ, da componente dθ, vezes o seno de θ, mais 1 sobre R seno de θ, vezes a derivada parcial da componente dφ em relação à variável φ, tá? Então, esse seria aí o divergente em coordenadas esféricas. Mas a gente pode perceber, para os dois termos, a gente só tem a componente aí na direção do raio. Então, esse termo aqui é nulo e esse termo é nulo. Então, ficou só em função do raio. A derivada parcial vira derivada total e vamos poder escrever que ρV é dado por 1 sobre R², derivada total em relação a R de R² dr, tá? Bom, então, agora, analisando primeiramente aí a letra A, que ele nos quer aí achar a densidade volumétrica para R igual a 0,6 metros, vou fazer aqui uma representação aí da superfície, tá? Superfície esférica, vou representar aí por uma circunferência, é a superfície esférica que tem um raio de 0,06 metros. Essa superfície esférica possui aí
nesse trecho, né? Ou seja, para R menor que o 0,8, a gente tem o 0,6, essa densidade aqui de fluxo. Então, vou colocar aqui o vetor densidade de fluxo, que é dado por 5r², tá? Na direção aí AR, que é dado na unidade milicoulomb por metro quadrado, tá? Então, agora que eu tenho aqui o termo que é dado por dr, a componente aí na direção do raio, a gente pode achar aí ρv aplicando a condição da primeira equação de Maxwell. Então, a gente tem que ρv vai ser igual a 1 sobre r², derivada em relação a r, de r² vezes a componente dr, que nesse caso é 5r². Então, fecha. A gente vai ter, então, que ρv é igual a 1 sobre r². O 5 é constante, sai da derivada, fica a derivada em relação a r, r² vezes r², r à quarta. Então, a gente tem aí que fica 5r², aqui a parte de fora, derivada de r à quarta é 4r ao cubo. Então, a gente tem aí r² vai cortar com cubo, 5 vezes 4, que dá 20. Então, a gente tem aqui a densidade volumétrica aí para essa região, ou seja, menor para o raio menor que 0,8, né? A gente tem que vale 20 vezes o raio. E a unidade que sai aí a densidade volumétrica, nesse caso, como a densidade de fluxo foi dada em milicoulomb, aqui fica milicoulomb pela unidade aí de volume, que vai ser em metro cúbico, tá? Como eu tenho aí a condição que o R é de 0,06 metros, a gente vai ter então aí que o V é igual a 20 vezes 0,06, ou seja, que fica 1,2 e fica na unidade de milicoulomb por metro cúbico. Agora, na letra B, tá? Ele quer aí, na letra B, calcular ρv, só que agora para um R igual a 0,1 metros, ou seja, maior que o 0,08 metros. Bom, fazendo aqui também uma representação da superfície, tá? A gente tem aí a superfície esférica, que agora tem um raio de 0,1 metros, tá? E a gente tem que nessa região o vetor densidade aí de fluxo vale a equação de 0,205 sobre r² na direção aí do raio, ou seja, a direção AR. Então, pegando aqui a equação de D, aplicando lá na mesma condição da primeira equação de Maxwell, a gente vai ter que ρv é igual aí a 1 sobre r², derivada total em relação a r, de r² vezes o dr. E o dr, nesse caso, é 0,205 sobre r², tá? Isso aqui é a componente dr. Isso aqui fecha. Aí r² corta com r², vai sobrar a derivada em relação a r de 0,205, que é uma constante, ou seja, a derivada de uma constante é zero. Então, a densidade volumétrica aí, para a posição de r igual a 0,1 metro, vai dar uma densidade volumétrica nula, igual a zero, tá? E agora, para a letra C, né, no item C aí, ele quer calcular a densidade superficial. Então, vamos pegar aqui, colocar a letra C, né? Que pode ser posicionada em R igual a 0,08 metros. Então, eu vou fazer também aqui uma representação dessa superfície. Então, vou representar aqui a superfície, tá? Agora, essa superfície
é exatamente a de 0,08 metros. Eu quero achar aí uma densidade superficial, ou seja, uma carga que está distribuída exatamente aqui na superfície, tá? Então, aqui tem uma densidade superficial. Eu quero saber quem ela é, para a condição que, quando o R for maior que o 0,8, a densidade de fluxo é igual a zero. Então, qualquer ponto aqui fora, né, maior que isso, eu tenho que D tem que ser nulo, tá? Então, utilizando aí a lei de Gauss, que nos diz que a integral fechada de D escalar aí com ds é igual à carga total envolvida. Se a gente aplicar aqui exatamente num R genérico, aqui a superfície gaussiana, ou seja, qualquer ponto fora disso, o vetor aí, né, quando a gente fizer a integral, o vetor densidade de fluxo tem que ser igual à carga envolvida. Então, para vetor de densidade de fluxo ser nulo, a carga total envolvida vai ter que ser nula. Ah, o que eu tenho de carga total aí envolvida? Se eu tenho uma densidade superficial, significa que aqui eu tenho uma determinada carga, que é a carga superficial. E ali dentro, né, nessa parte, a gente viu que a gente tem uma densidade volumétrica. Aqui dentro, a densidade volumétrica. Se tem densidade volumétrica, tem uma carga volumétrica. Então, a gente vai poder dizer que a carga envolvida aqui é a carga aí volumétrica mais a carga superficial. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a gente tem que a carga superficial, que é o que eu preciso para calcular a densidade superficial, é menos aí a carga volumétrica, tá? E a carga volumétrica a gente pode calcular como sendo carga volumétrica é igual a integral no volume da densidade volumétrica dV. Ou seja, como a gente tem a densidade volumétrica aí para o raio menor que 0,8, que vale 20R, a gente pode escrever como sendo a integral tripla, né? Estamos falando de diferencial de volume, aí de ρV, ρV vale 20R. Como a gente está falando aí de coordenadas esféricas, né? A gente tem aí que o fator jacobiano da transformação vale r², o raio ao quadrado, vezes o seno de θ. O diferencial de volume é o dr, depois vem o dθ e depois o dφ. Então, o limite do raio vai de 0 até o 0,08. O limite de θ é a variação do ângulo entre o eixo z positivo e o negativo. Então, vale de 0 a π para uma esfera completa. E o dφ é a rotação em torno do eixo z, que vale 360 graus para a esfera completa, de 0 a 2π. Então, calculando essa integral, como todos os limites são constantes, posso escrever a multiplicação das integrais. Esse 20 é constante, sai da integral, aí fica a integral de 0 a 2π de φ, eu só tenho dφ. Aí, integral de 0 a π é o limite aí de θ, então é seno de θ dθ, e o limite de 0 a 0,08, que é o limite do raio, aqui vezes r², dá r ao cubo, dr. Então, podemos fazer a integral aí simultânea de todos os termos. A carga volumétrica vai ser 20, a integral de dφ dá φ, que varia de 0 a 2π, a integral do seno de θ dá menos o cosseno de θ, que varia de 0 a π, a integral de r ao cubo dá r² sobre 4, tá? Que varia aí de 0 a 0,08. Tá? E substituindo, a gente tem QV igual. Se quiser simplificar aqui esse 4 com 20, fica 5. Então, fica 5. Aqui, substituindo, fica 2π menos 0, que dá 2π.
Aqui fica menos o cosseno de π mais o cosseno de zero, limite superior menos o inferior, e ali fica o 0,08 elevado à quarta. Aqui o cosseno de π dá menos 1, cosseno de zero dá 1. Aqui menos com menos dá mais, 1 com mais 1, aqui fica 2. A gente pode calcular essa carga aí como sendo 5 vezes 2 vezes 2 aqui vezes 4, vezes o 0,08 elevado à quarta, tá? Eu vou deixar em função de π, essa carga aí então fica 8,192 vezes 10 a menos 4 π. A unidade, né, como aqui ρV é dada em milicoulomb, a unidade de carga fica em milicoulomb. Então, temos aí a carga aí do volume aqui. Então, a gente sabe que QS é a carga superficial. Então, a gente tem que a carga superficial tem que ser menos, né? Tem que ser negativa, 8,192 vezes 10 a menos 4 π milicoulomb. Porque somando essa carga com essa dá zero. E aí, a gente tem que o vetor densidade de fluxo vai ser igual a zero. Agora, então, calculando a densidade superficial, que é dada pela carga superficial dividido pela área superficial. Ou seja, é carga superficial dividido. A área superficial de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos ter que a densidade superficial vai ser igual. Quem é a carga superficial? É menos 8,192 vezes 10 a menos 4 π em milicoulomb, dividido por 4π. Essa densidade está exatamente no raio de 0,08 metro. Então, é 0,08 ao quadrado, metro quadrado. Aí, para simplificar, aqui o π simplifica com π. Calculando aí, a gente vai ter esse valor dividido por 4 vezes 0,08 ao quadrado. Então, a gente tem aí que OS é igual a menos 0,032. Aí aqui fica milicoulomb. Lembrando que o mili corresponde aí a 10 a menos 3. Esse termo aqui, colocando na base aí de engenharia, fica menos 32 vezes 10 a menos 3. Esse termo fica vezes 10 a menos 3, coulomb. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 6, que representa um micro no prefixo do SI. Então, a densidade superficial vai ser de menos 32 microcoulomb, né? Aqui, esqueci a unidade do metro quadrado, por metro quadrado, por metro quadrado, por metro quadrado, que é a unidade de densidade superficial. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!